Em Atos capítulo 9, versículos 13 e 14 está escrito: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos. Se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Nessa reflexão de hoje, eu escolhi esse versículo para nós refletirmos sobre o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Deus, ele pode todas as coisas. Para ele, mudar uma situação não é difícil, não é impossível. Para ele, mudar o coração de uma pessoa, a natureza de uma pessoa, não é difícil para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Nada nessa vida é difícil para o nosso Deus. Aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, aqui no livro de Atos. Mas Deus, ele já transformou muitas vidas de muitas pessoas. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a vida do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Aquele ali foi um homem muito mau, fez muitas maldades, mas em uma certa fase de sua vida, a Bíblia vai dizer que ele foi destituído do seu trono, ele foi viver no meio da selva, como os animais. Cresceram garras de animais nele, cresceram pelos de animais. Ele começou a comer vegetais como os animais, e passado o período determinado para aquele propósito, aquela fase que ele estava passando, um tratamento de Deus com a vida dele, ele voltou à sua consciência e ele louvou ao Deus dos céus, ele glorificou ao Deus dos céus. Aquele homem que foi um homem muito maligno e perverso, ele se converteu ao Senhor nosso Deus. A história dele está lá no livro de Daniel. Deus mudou o coração de muitas outras pessoas, e não apenas o coração, ele também transformou a vida das pessoas, trazendo, por exemplo, a cura de enfermidades incuráveis, como por exemplo, daquela mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos tinha um problema e gastou todos os seus recursos financeiros com os médicos, comprando remédios, e nada resolveu. Apenas um encontro com o Senhor Jesus, um toque no Senhor Jesus Cristo foi capaz de curar aquela mulher. Eu poderia aqui também dizer o exemplo do endemoniado gadareno. A Bíblia vai dizer que nada podia conter aquele homem. Correntes, cadeias, prisões de ferro, nada poderia contê-lo. Ninguém poderia passar perto do lugar da onde aquele homem ficava. Tamanha era a fúria e o poder daqueles espíritos malignos que se apoderavam daquele homem. Mas quando Jesus foi ao encontro dele, aquele homem foi liberto. E após aqueles demônios saírem daquele homem, a Bíblia diz que ele estava ali, em perfeito juízo, vestido, assentado aos pés do Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus faz na vida daquele que tem o encontro com o Senhor Jesus Cristo. A pessoa que antes era desordenada, cheia de enfermidades, possessa de demônios, com um coração maligno, ela passa a ser uma pessoa em perfeito juízo e ela se posiciona aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que aquele homem, ele respirava ameaça contra a igreja do Senhor. Aquele homem, ele tinha ódio dos cristãos. Ele era um homem de influência no meio dos líderes religiosos e também entre os chefes dos
sacerdotes. Por isso, ele conseguia autorização para prender as pessoas que eram cristãs, que eram do caminho. Assim era chamada aquele grupo religioso que naquele tempo era chamado de seita, a seita do caminho. Todos que eram do caminho, ou seja, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, eram perseguidos pelo apóstolo Paulo. Ele não tinha misericórdia, ele ia para todos os cantos, todas as cidades, todas as regiões. Ele prendia homens, mulheres, crianças, idosos. Não tinha misericórdia e ele achava estar fazendo um serviço para Deus, mas na verdade aquele homem estava possuído de uma ira, possuído de um ódio no seu coração e também havia nele uma cegueira espiritual que lhe impedia de enxergar a verdade, de compreender o evangelho de Deus. Por isso, aquele homem era um homem mau, fazia muitas maldades. E os cristãos, eles tinham medo do apóstolo Paulo, porque de fato ele devastava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em uma certa ocasião, o apóstolo Paulo estava indo para Damasco e ele pegou autorização dos chefes dos sacerdotes para prender cristãos caso ele encontrasse alguns deles por onde ele estava indo. Mas no caminho algo inesperado aconteceu com o apóstolo Paulo. A Bíblia nos relata que de repente o Senhor Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo. Ele viu uma forte luz e ele caiu por terra, ele caiu ao chão. E ali o Senhor Jesus Cristo falou com ele. Ele perguntou para o Senhor Jesus: quem és tu, Senhor? Jesus lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aqui é interessante, vou colocar uma observação, porque Jesus Cristo diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas nós vemos na Bíblia que Paulo não estava perseguindo diretamente, literalmente ao Senhor Jesus. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo, aos cristãos, aos servos do Senhor Jesus, aos filhos de Deus. Estou te dizendo isso porque quem persegue um cristão, quem persegue um filho de Deus, está perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, se existe alguma pessoa que está sendo pedra de tropeço no seu caminho, está te perseguindo, está te fazendo maldades, fique tranquilo, confie no Senhor, pois Ele é juiz, Ele é justo, a justiça dele vem no tempo certo. E se alguém está te fazendo maldade, está te perseguindo, está trabalhando para te destruir, fique sabendo que ela está agindo não apenas contra você, ela está agindo contra o Senhor Jesus Cristo. Paulo perseguia os cristãos. Jesus Cristo, quando apareceu para ele, disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e vai ter a sua vida transformada, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Então, conforme eu estava falando, o inesperado aconteceu. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia relata que quando ele se levantou, ele não enxergava mais. Aí nesse texto eu consigo entender que ali foi revelado uma cegueira na vida do apóstolo Paulo. Aqui também nós podemos tirar mais uma observação. Quantas pessoas nós conhecemos que fazem atrocidades, que fazem maldades com as pessoas? Pessoas malignas, pessoas traidoras, pessoas infiéis, pessoas homicidas que tiram a vida das pessoas, pessoas violentas que agridem, fazem maldades, judiam das pessoas, são covardes contra as pessoas. Existem vários tipos de pessoas com vários tipos de maldades nessa terra. Tem as pessoas que são infiéis, tem aquelas pessoas que são egoístas e vários outros tipos de pessoas com vários tipos de maldades.
Você precisa entender, conforme o apóstolo Paulo escreveu, está lá no livro de Efésios. Nós não podemos lutar contra essas pessoas, ainda que elas sejam más. Nós não podemos lutar contra elas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. A nossa luta, ela trava-se nas regiões celestiais, é contra principados, potestades, contra espíritos malignos. Essas pessoas que fazem maldades, que são ruins, que não creem em Deus, que odeiam os cristãos e praticam outros diversos tipos de maldades, essas pessoas estão em uma situação assim como também esteve um dia o apóstolo Paulo. Essas pessoas estão cegas espiritualmente. Na Bíblia Sagrada está escrito que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, não se referindo ao Deus Criador, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos odiar essas pessoas, não podemos lutar contra essas pessoas, combater contra elas, ser inimigo dessas pessoas, desejar o mal dessas pessoas. Ao contrário disso, nós devemos ter a mente e o coração do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele também se manifestou para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para também dar visão aos cegos, para curar os enfermos, salvar e resgatar os perdidos. Portanto, nós precisamos entender que essas pessoas estão nessa situação e Jesus Cristo veio para elas. Por isso, é necessário termos misericórdia dessas pessoas, interceder por essas pessoas, orar a Deus, pedir a Deus que Ele venha de encontro a essas pessoas para que elas sejam transformadas através de um encontro com o Senhor Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e teve a sua vida transformada. E nós sabemos que Paulo ele perseguia a igreja de Jesus Cristo porque ele era espiritualmente cego. Veja que interessante, era um dos maiores e melhores conhecedores da lei, da palavra de Deus, do Pentateuco, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Mesmo crendo em Deus e conhecendo a palavra de Deus, ele era cego espiritualmente. Veja como é sério essa questão de julgarmos as pessoas. Paulo, ele tinha o tempo de Deus na sua vida, ainda não era chegado o tempo. Imagine aí quantas pessoas ruins você não conhece e as pessoas estão julgando, estão criticando. Talvez até mesmo uma pessoa que se diz cristão, que se diz religiosa, espiritual, esteja praticando maldades, coisas ruins, dando um mau testemunho. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa, o encontro que ela vai ter com o Senhor Jesus Cristo, a ponto de Deus transformá-la de tal forma que as pessoas venham ficar assim, de boca aberta, maravilhadas, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Aqui na Bíblia nós podemos ver aqui nesse mesmo capítulo 9 de Atos que Paulo começou a pregar nas sinagogas em Damasco e os judeus ficaram perplexos, confusos, questionando entre si: não era este homem que perseguia os cristãos, que mandava prendê-los e matá-los, que pegou cartas dos sacerdotes, agora ele está defendendo aquele a quem ele perseguia? Então Deus, ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Ele pode te surpreender, ele pode me surpreender. E conforme eu estava falando anteriormente, o apóstolo Paulo, ele era um conhecedor da palavra de Deus, ele acreditava em Deus, mas ainda assim ele era cego espiritualmente. Então, existem várias pessoas aí nesse mundo praticando vários tipos de maldade. Talvez não seja uma pessoa de natureza maligna, mas ela pensa que o jeito de ela agir, ela está fazendo algo de bom, fazendo uma justiça, assim como o apóstolo Paulo fazia. Mas essa pessoa está com cegueira espiritual.
E o apóstolo Paulo, quando foi ao encontro, ou melhor, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, foi revelado ali uma cegueira espiritual. A Bíblia relata que ele ficou cego por 3 dias. E quando um discípulo do Senhor Jesus Cristo impôs as suas mãos sobre o apóstolo Paulo, conforme Jesus Cristo havia lhe ordenado, a Bíblia diz que caíram dos seus olhos como que escamas. A partir daquele momento, ele se levantou, se alimentou, ele renovou as suas forças e ele também foi batizado. E a partir daí, ele começou a pregar e a defender que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Veja bem, o homem que perseguia parou de perseguir. O homem que atacava os cristãos, atacava a igreja, ele passou a defender a igreja de Cristo. O homem que odiava a igreja de Cristo, ele passou a amar a igreja de Cristo. É isso aí que Deus tem poder para fazer, ou melhor, é isso aí que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Estou dizendo isso porque talvez você conheça uma pessoa e se futuramente você vier se deparar com uma pessoa em uma situação que as pessoas acham impossível de ser mudada, uma situação improvável, talvez até você próprio conhece alguém ou já viu alguém e pensou assim, essa pessoa não tem jeito, ela não tem mudança, nada pode mudar essa pessoa. Nesse tipo de pensamento nós erramos, porque existe uma pessoa, existe alguém, existe um Deus que pode sim transformar essa pessoa, pode sim mudar essa pessoa. Na Bíblia Sagrada está escrito que Deus ele pega um coração de pedra e transforma esse coração de pedra em um coração de carne. O coração de pedra é um coração duro, enrijecido, aonde a espada não penetra. A espada é a palavra de Deus. Essa pessoa não aceita a palavra, ela não entende a palavra, ela rejeita a palavra, mas Deus ele transforma esse coração de pedra em um coração de carne. E no coração de carne, a palavra de Deus penetra. Deus pode sim fazer isso. Eu já dei aqui o exemplo de Nabucodonosor. Era um homem maligno, era um homem que fazia muitas maldades, mas ele se converteu ao Senhor e ele louvou ao Senhor nosso Deus. Eu dei aqui também o exemplo do endemoniado gadareno. Aquele homem era terrível, ele era terrivelmente possesso por demônios. A Bíblia diz que ninguém podia passar no caminho onde aquele homem ficava. Nada poderia segurá-lo. Correntes, algemas, cadeias de ferro, ele destruía, quebrava tudo. Mas aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. É possível para o nosso Deus. Assim como Deus fez, e nós já vimos aqui, na vida do apóstolo Paulo. Um dos maiores e principais perseguidores dos cristãos se tornou um dos maiores e, quem sabe, o principal pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Então creia que Deus pode todas as coisas. Uma certa vez Deus falou para uma das irmãs de Lázaro. Jesus Cristo falou para uma das irmãs de Lázaro. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então eu te digo, você precisa crer para ver a glória de Deus, para ver o milagre de Deus, para ver o agir de Deus na vida dessa pessoa que você conhece e que você sabe que ela precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. Não importa qual seja o problema, pode ser uma pessoa que esteja presa no pecado da prostituição, pecado do adultério, da pornografia, no vício das drogas, no mundo do tráfico, no mundo do crime. Pode ser uma pessoa que está com câncer, pode ser uma pessoa que está com qualquer outro tipo de doença incurável, uma pessoa maligna, uma pessoa que serve aos espíritos malignos. Não importa a situação. Quanto mais impossível você acha ser a situação dessa pessoa, talvez, quem sabe, mais perto Deus está de ter um encontro na vida dela. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus.
aquilo que é possível para os homens, Deus deixa para os homens fazerem. Mas aquilo que os homens não podem fazer, o nosso Deus entra em ação e faz. Uma pessoa, para ser transformada, ela precisa ter o seu coração transformado. E Deus, ele é especialista em mudar o coração das pessoas. Então creia, você precisa crer para ver a glória de Deus. Ore por essa pessoa que está precisando e creia. Ore e não duvide no seu coração. Se você crer, vai ser feito segundo a fé que você tem, segundo você crê no seu coração. Assim como Jesus falava com as pessoas que chegavam pedindo auxílio a ele para que curasse alguma pessoa querida da sua família. Jesus Cristo dizia: vá e seja feita conforme a sua fé. Portanto, eu te digo, ore a Deus e tenha fé. Não tenha dúvida no seu coração, para que Deus venha operar o milagre na vida dessa pessoa que você conhece, dessa pessoa que você sabe que está precisando. E quem sabe você não conhece uma pessoa e não tem alguém, mas essa pessoa seja você. Não importa qual seja a situação, não importa o nível, a gravidade, Deus tem poder para fazer uma transformação na sua vida. Tem poder para mudar qualquer situação na sua vida e de qualquer pessoa que você sabe que esteja precisando. Para Deus, nada é impossível. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nós te agradecemos porque nós cremos no Senhor e cremos na tua palavra, meu Pai. Deus, nós também te pedimos perdão neste momento pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos, que não cremos no Senhor, que não cremos no teu poder. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Aumenta no nosso coração a fé no Senhor, a fé na Tua palavra. Aumenta em nós também o temor pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha jogar por terra, meu Deus, toda incredulidade, toda dúvida, todo o medo, meu Deus, em nome de Jesus. Manifesta, meu Pai, o poder do Senhor em nossas vidas. Manifesta, meu Pai, o poder do Senhor na vida dessa pessoa que está precisando de um milagre, na vida dessa pessoa que está precisando de cura. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha curar o enfermo, aquele que está com a doença incurável, com a doença grave, dores no corpo, que o Senhor venha manifestar o teu poder. Liberta aquele, meu Pai, que está preso no vício das drogas, no mundo do crime. Liberta os que estão presos, meu Pai, na pornografia, na prostituição, no adultério. Que o Senhor venha mudar o coração daquele marido ruim, maligno, violento de palavras, agressivo. Que o Senhor venha transformar a mulher, meu Deus, transformar os filhos, transformar um parente, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, todos os que estão precisando, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, seja qual for o tipo de problema que essa pessoa esteja passando, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha entrar com providência em nome de Jesus Cristo, para que a situação seja resolvida e o nome do Senhor seja glorificado. Pai querido, vai de encontro a essa pessoa, assim como Jesus Cristo foi de encontro ao endemoniado gadareno, assim como ele foi de encontro, meu Deus, ao apóstolo Paulo ali na estrada de Damasco. Eu te peço que o Senhor vai ao encontro dessa pessoa que está precisando de uma transformação. Transformação essa que somente o Senhor pode fazer. Deus querido, eu te peço que o Senhor abençoe todas as áreas de nossas vidas e eu te peço que o Senhor continue nos sustentando, nos provendo aquilo que for necessário, seja material e seja espiritual, e que não falte nada em nossas vidas, principalmente o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor e a presença do Senhor em nossas vidas. Pai querido, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, e acima de tudo seja feita a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos.
Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas com a palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o link do meu novo canal no WhatsApp, e se você é novo por aqui, gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.